Boa noite a todos. Em nome do povo trajanense, iniciamos nosso trabalho. Sessão ordinária, 19 de maio de 2025. Vamos de pé rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vereadora Isis não pôde vir por motivo de saúde. Quero convidar a vereadora Juju para fazer parte da mesa. Quero registrar a presença do nosso secretário de comunicação, Danilo Ramalho, e passo para o primeiro secretário a leitura dos projetos em pauta. Passo para o primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite para aqueles que vão nos ouvir mais tarde. Presidente, dispenso a leitura da ata, visto que todos os vereadores tiveram ciência da mesma 24 horas antes da sessão. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Passo para o primeiro secretário a leitura dos projetos em pauta. Pauta da sessão ordinária, 19 de maio de 2025. Ofício ao excelentíssimo senhor deputado estadual Bruno Guaredo. Autoria: vereadora Mônica Maceno Tanos Lessa. Instalação de um controle de velocidade com multa na RJ 174 KM 5.3, próxima à entrada da fazenda de Santo Inácio, no município de Trajano de Moraes. Ofício ao excelentíssimo senhor deputado estadual Bruno Guaredo. Autoria: vereadora Mônica Maceno Tanos Lessa. Instalação de um controlador de velocidade com multa na RJ 174, no bairro da Brasília, no município de Trajano de Moraes. Ofício ao excelentíssimo senhor deputado estadual Bruno Guaredo. Autoria: vereadora Mônica Maceno Tanos Lessa. Emenda parlamentar ou doação de um veículo van para atender o município de Trajano de Moraes. Ofício número 015 de 2025. Autoria: vereador Carlos André Cardoso Ramos. Solicitação para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, colocar as manilhas no local destinado a tapar o buraco que gera risco. Moção número 014 de 2025. Autoria: vereador Carlos André Cardoso Ramos. Moção de parabenização a Jader Barro da Silva por todo o seu empenho no terceiro trilhão de Barros Espaço. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Moção número 017 de 2025. Autoria: vereadora Isis Bichara. Moção de pesar à família da senhora Terezinha Silva de Melo, que falecera no dia 1/4, deixando uma grande lacuna no seio da comunidade trajanense, principalmente na localidade da Caixa d'Água e Santo Inácio, em Trajano de Moraes. Moção número 018 de 2025. Autoria: vereadora Isis Bichara. Moção de pesar à família do senhor Jorge Ventura, que falecera no dia 1/4 de 2025, deixando uma grande lacuna no seio da comunidade de Santa Maria Madalena, principalmente no Morro do Estado e Vila Sampaio, em Trajano de Moraes.
Indicação número 214 de 2025. Autoria, vereador Isaías Alves Nogueira. Indicação para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o secretário municipal de meio ambiente, que estude a possibilidade da disponibilidade de uma base ambiental para atender o distrito de Itapera, 4º distrito de Trajano de Moraes. Indicação número 215 de 2025. Autoria, vereador Isaías Alves Nogueira. Reiteração à indicação número 473 de 2024 e 225 de 2022, que indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Turismo, estude a possibilidade de realização de evento com a prática de pesca esportiva na represa de Itapera, 4º distrito de Trajano de Moraes. Indicação número 219 de 2025. Autoria, vereador Guilherme Lage. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, faça o reconhecimento e valorização do professor através do repasse. Indicação número 220 de 2025. Autoria, vereador Guilherme Lage. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de reajuste no valor do auxílio alimentação concedido aos servidores públicos de Trajano de Moraes. Indicação número 221 de 2025. Autoria, vereador Guilherme Lage. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade do cumprimento do artigo 66 do Estatuto dos Servidores Públicos de Trajano de Moraes, Lei 983 de 2016, quanto à revisão geral anual. Indicação número 235 de 2025. Autoria, vereadora Jurema de Souza Gratival. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que estude a possibilidade de reforma da Escola Dr. Elias. Indicação número 236 de 2025. Autoria, vereadora Jurema de Souza Gratival. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que estude a possibilidade de reforma da Ponte da Serra, perto da subida de Boa Sorte em Dr. Elias. Indicação número 238 de 2025. Autoria, vereadora Jurema de Souza Gratival. Indicação para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, que estude a possibilidade de melhoria nas instalações de água em Serra das Almas. Indicação número 247 de 2025. Autoria, vereador Gabriel Furtado. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através das Secretarias de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, para que se faça o estudo de viabilidade para a coleta separada de caixas de papelão. Indicação número 248 de 2025. Autoria, vereador Gabriel Furtado. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que faça um estudo de viabilidade para a reforma e ampliação da capela mortuária na sede do nosso município. Indicação número 249 de 2025. Autoria, vereador Gabriel Furtado. Indicação para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que se faça um estudo de viabilidade para a pavimentação do bairro da Caixa d'Água. Indicação número 256 de 2025. Autoria, vereador Daniel Rezende Fagundes. Indicação para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal responsável, a possibilidade de fazer operação tapa-buraco na Serra das Almas. Indicação número 260 de 2025. Autoria, vereador Isaías Nogueira. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito, que através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que faça o reparo do calçamento que liga a Ponte Vila Martins, em Itapera, 4º Distrito, Trajano de Moraes.
Indicação número 308 de 2025. Autoria: vereador Carlos André Cardoso Ramos. Indicação para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, a Secretaria Municipal de Obras faça o calçamento da estrada da torrefação. As indicações serão encaminhadas ao Executivo. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passo a palavra aos vereadores. Com a palavra a vereadora Mônica Maceno Antônio Lessa. Boa noite, presidente Sábio, colegas vereadores, boa noite, secretário Danilo, boa noite a todos aqui presentes, as crianças lindas que vieram nos visitar, boa noite, minha assessora Silvânia, boa noite a todos que vão nos ouvir mais tarde. Hoje minha fala é rapidinho, presidente. Eu protocolei, semana passada na Câmara, um pedido de título de cidadão trajanense para nosso amigo Cessé, carinhosamente Cessé, que já há 25 anos reside, trabalha no nosso município, já reside há mais de 30 anos, tem família aqui, e nada mais do que merecido um título de cidadão trajanense. Já vim para a pauta, mas já comunico antes a todos. Também queria, senhor presidente, se eu permitisse, fazer uma moção de pesar. Hoje faleceu o Dauni Rodrigues da Silva. Eu acho que muitos aí, as pessoas mais um pouquinho de idade, conheceram. Dauni, ele era do Estado, motorista do posto de saúde, na época que tinha Estado e Prefeitura junto. Dauni adorava uma política. Dauni foi da época de João de Moraes, da época do Mazinho, o avô do presidente, e muito amigo do meu pai, da família toda. Inclusive, o Dauni pegou a minha mãe no colo, me viu nascer, me ensinou a dirigir, e nos momentos alegres ele estava com a gente, e no momento triste também. Então, eu não poderia deixar de falar dele aqui, pedir uma moção para a família Rodrigues da Silva, que Deus possa estar confortando o coração de todos, que eu sei que já está fazendo muita falta. Ele já estava idoso e tudo, mas estava lúcido, era uma pessoa assim, e realmente hoje meu coração ficou partido com a perda dele. E pedir a Deus que dê o descanso eterno a ele e todo o conforto à família. Senhor presidente, eu queria pedir se eu me permitisse sair, que eu estou com exame aqui hoje, não estou me sentindo muito bem. Sim. Tá? Muito obrigada, boa noite a todos. Vereadora, só um minutinho. Sim. Eu também fiz um pedido do título de cidadão trajanense para o CSS, A gente faz junto, não pode ser? Fazer junto? Tranquilo, tranquilo. Protocolei semana passada também. Então tá, joia. A gente faz junto, você vai juntar. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, presidente. Com a palavra o vereador Carlos André Cardoso Ramos. Boa noite, senhor presidente. O senhor me autoriza a usar a tribuna? Sim. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e ao público presente. Hoje eu quero começar aqui meu discurso e trouxe para esta casa algumas situações que precisam ser resolvidas. Primeiro eu quero começar aqui, deixar aqui meu agradecimento à Secretaria de Defesa Civil por ter atendido o meu ofício sobre as podas das árvores de Visconde. Na semana passada, eu cobrei aqui na sessão e quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem do secretário dizendo que questão que eu joguei na rede social, mas eu quero deixar aqui bem claro que é o meu trabalho como vereador. Eu estou aqui para cobrar e para mostrar a toda a população. Sendo que eu também cobrei a ele para que fosse informado o dia que ele fosse lá executar o serviço, pudesse me falar, que eu ia estar junto com ele, que eu não tenho problema com isso não. Eu ia estar lá agradecendo, mas ele não entrou em contato, fiquei sabendo por um morador que mandou mensagem agradecendo, e eu fui até o local, conferi e vi que o serviço ficou bom, agradeci todos os funcionários, a secretaria, e aproveito também para poder aqui fazer uma cobrança sobre o uso dos equipamentos de proteção individual para os funcionários, tá? Porque é muito importante isso. Mas hoje eu trago para esta casa, senhor presidente, um assunto muito importante.
sobre a educação. A escola municipalizada de Barra do Espaço, tá? Está precisando de monitor, está precisando de auxiliar de creche e está precisando de auxiliar de merenda. Temos um problema no auxiliar de merenda, que Tuma tirou licença 90 dias, então só está tendo uma lá. E com isso está tendo desvio de função. Está tendo que tirar uma pessoa de uma função para poder jogar lá para poder ajudar. Então assim, eu trouxe aqui, hoje eu tive que imprimir, votamos o processo seletivo. Votamos tantas vagas, né? Depois ainda votou mais 5 de monitor escolar, mais 5 de merendeira, mais 10 de professor. Então assim, eu no meu ponto de vista, se está tendo esta situação, eu acho que tem que procurar resolver. E eu peço a ajuda de todos os colegas vereadores, porque eu acho que qualquer vereador representa o município todo, não só uma localidade. Então, se tem uma escola que está tudo certo, eu fico muito feliz quando eu faço uma visita, quando eu faço uma fiscalização e vejo que está certo. Mas a de Barra do Espaço não está. Eu estive lá hoje, fiscalizei e vi isso tudo de perto. Precisa ser resolvido. Então, eu acho que poderia convocar um auxiliar de creche, eu acho que poderia convocar um auxiliar de merenda e também um monitor. Mas, quando eu vou procurar informação, fala que o monitor não pode andar na Kombi. Mas tem algumas escolas que o monitor está andando na Kombi. E assim, eu acredito que qualquer vereador que chegar lá e ver crianças de 3 aninhos de idade entrar dentro da Kombi, naquelas estradas de chão, em péssimas condições, que se a Kombi tiver que dar uma freada, o que vai acontecer com essas crianças? 3 anos de idade, cara. Olha a responsabilidade, gente. Se aconteceu alguma coisa. Mas eu quero fazer um pedido que seja um monitor, que não seja desvio de função, para pegar um funcionário e colocar para poder andar ali. Não, tem que chamar um monitor, cada um na sua função. Então fica aqui essa cobrança para que isso se resolva o mais rápido possível. Tá? E também eu trouxe aqui, outra situação sobre a merenda das escolas. Eu tenho aqui um cardápio, então eu vou procurar aqui o mês de maio, semana 3, 19 a 23, tá? Segunda-feira, macarrão, feijão, almôndega, purê de inhame e fruta, e ainda tem um café da manhã. Na terça-feira, arroz, feijão, frango, batata, cenoura e um suco. Na quarta, canjiquinha de feijão, carne picadinha ensopada, com aipim. Na quinta, macarrão, coxa mole picadinho, né, chuchu à bola. Na sexta, arroz, feijão, carne suína e couve. Então assim, eu estou fiscalizando, só estou vendo que só está tendo um tipo de carne. Tem escola aí que está 3 dias seguidos, só dando só sopa. Então eu estou aqui fazendo essa cobrança, porque isso é uma coisa muito séria. Eu acho que se esse assunto da educação chegar até o promotor, eu acho que é uma situação sim, muito pesada, porque envolve crianças. Então eu acho que isso precisa ser analisado e ser resolvido o quanto antes, com bastante diálogo, para não precisar ninguém ter estresse. Porque se continuar, eu não tenho como ver isso e ficar quieto. Eu tenho que correr atrás para poder ser resolvido. Tá? Na semana passada teve um caso também de Visconde, de uma criança especial que queria tomar leite e não tinha nas escolas. Em Serra das Almas está faltando Nescau. Então assim, já teve a licitação, não teve? A empresa que ganhou. O que está faltando cobrar ela? O que está faltando resolver? Então assim, eu acho que tem que resolver o problema. Porque ficar desse jeito não tem como. E eu queria fazer uma pergunta
pergunta, eu entendo que o líder de governo é para poder representar o executivo. Queria saber, o líder de governo, se tem essas informações, se tem data para poder resolver isso, quando vai chegar essa merenda, que sabendo que as frutas foi entregue, mas questão da carne. Vereador, boa noite. Com certeza, no máximo até amanhã, estou encaminhando para você, né, essas informações, porque essa semana já foi entregue alguma merenda nas escolas. Não todas, mas já foi algumas foram entregues. Então, esse prazo de quando foi, amanhã eu passo o celular para o senhor. Não, obrigado. Eu agradeço e peço também a todos os colegas vereadores para que veja essa situação, tá, com carinho, porque está envolvendo crianças. Tá? E merenda não é brincadeira. Eu sei que talvez secretário ou secretária não tem culpa porque envolve empresas, mas eu acho que tem que tomar aí algumas decisões, que só não pode deixar chegar nesta situação. E também quero falar aqui sobre a questão das estradas e limpeza. Toda sessão eu tenho falado sobre isso. Protocolei um ofício e até hoje não tive resposta, tá, do secretário de administração. Estive visitando em Monte Café, Monte Cristo, a pedido de alguns produtores. Tá? Vi de perto a situação lá das estradas, precisa realmente de manutenção. E alguns produtores me passaram que eles mesmos estão fazendo a limpeza das estradas. Então, é mais uma situação que existe chefe de estrada, existe equipe, mas não está tendo a limpeza. Tá? E também, queria fazer também outra pergunta, vereador, sobre a questão do ponto. Eu recebi uma denúncia, tá? E assim, acho que vou fiscalizar, vou pedir para que esta casa pede informações à Secretaria de Educação, o ponto atualizado, porque está tendo algumas pessoas que estão pedindo, está largando o processo seletivo. E eu recebi a informação e quero saber se é verdade ou não, que essas pessoas que estão saindo continuam assinando o ponto, para poder receber. Então, assim, a gente precisa ver se realmente o ponto está sendo assinado. Então, vereador, o que eu acho que seria interessante fazer isso, né, documentado. Não, vou fazer. Sim. E qual o local, onde tudo direitinho para a gente até apurar essas informações. Se a pessoa largou, ela não tem que ter mais vínculo. Sim, já está aqui protocolado, pedindo todas as informações sobre a escola de Barra do Espaço, sobre desvio de função, ausência de profissionais, a base legal, a convocação, botei tudo aqui no ofício pedindo, direitinho. Tá. E também quero deixar aqui também um recado que eu vou estar visitando todas as escolas, tá? Para poder estar fiscalizando, fazer a cobrança e buscar um diálogo. Eu estou aqui não é para criar conflito com ninguém, estou aqui só para lutar pelo certo. E também quero aqui fazer uma moção de parabenização, tá, para a funcionária Camila, que está sendo muito elogiada pelo trabalho prestado no subposto de saúde de Mendonça. Em relação às minhas indicações, teve uma parte aí que faltou em relação de tapar buraco. São as manilhas que têm que ser colocadas lá na Vila Feliz, nas casinhas em Barra do Espaço, que já está lá há bastante tempo, já teve até uma pessoa lá, né, que faleceu, que caiu dentro do buraco. Então, assim, eu faço esse pedido aí para que essa indicação seja atendida. E a indicação hoje também muito importante sobre a situação lá da torrefação, que está tendo, assim, muitas reclamações, então precisa ser resolvida aquela situação lá, tá? Aproveito também para fazer um pedido da arquibancada para o estádio lá de Visconde, que vai começar o campeonato do Calcário, e fazer aqui também um apelo para poder finalizar meu discurso em relação aí ao prefeito Rildo abraçar esse projeto da canoagem. Temos aí Campeão, é um projeto muito importante para o esporte do nosso município. No mais, meu muito obrigado, fique com Deus, uma boa semana a todos. Vereador, só um instantinho, a moção de parabenização eu estendi a todos os funcionários. Aí se possa, no dia que eu fiz aqui, eu botei que todos os vereadores que quisessem assinar. Beleza. Com a palavra, a vereadora Juju.
boa noite, caros colegas, boa noite a todos que estão presentes, boa noite ao público que vai nos ouvir mais tarde. Hoje, falando aí um pouquinho sobre as minhas indicações, né, eu pedi, assim que possível, a reforma e ampliação da escola em Doutor Elias, que ela anda assim, um pouquinho precisando de alguns reparos, né, então que possa ser visto com um pouquinho de atenção. Também precisamos com uma certa urgência da reforma da ponte. Essa ponte é lá na Serra, né, lá no Vinícius, na subida da Boa Sorte. Eu já fiz indicação, já fiz ofício, já falei com o secretário, né, a gente realmente está precisando lá. Ela está demonstrando alguns riscos, então a gente precisa dessa ponte, seja feita uma revisão nela lá, né? Também pedi melhorias nas instalações de água, mas na verdade não é nas instalações de água, são nas caixas d'água. A gente está com problemas lá em Monte Café, na caixa d'água, e também em Serra das Almas com alguns probleminhas. Então, a gente precisa resolver isso. Os encanamentos já foi feita a instalação dos encanamentos, mas falta a gente revisar as caixas d'água. Peço aí ao Ronaldo, eu já falei com ele, para ele ir lá dar uma olhadinha, para que a gente possa sanar esse problema. Eu quero reiterar também o meu pedido, que eu fiz semana passada, na vigilância sanitária, que é para eles passarem lá por Monte Café, né, pelos casos de dengue que a gente está tendo lá. Precisa ser feita uma vistoria lá, eles já estiveram lá um tempo passado, mas a gente precisa que eles voltem. E também quero dizer que na última quinta-feira, nós, os vereadores, fomos ao Rio, né, e a gente foi muito bem atendido, né, lá no gabinete de Rodrigo Bacelar. Nós fomos atendidos pelo Márcio, chefe de gabinete, e por toda a equipe dele, e procurando trazer melhorias para Trajano, né, a gente juntos, unidos, para trazer mais melhorias. E eu pude reiterar um pedido que eu já fiz há muito tempo, que são as lombadas lá no trevo do Serra das Almas e também lá em Monte Café, no loteamento Águas Limpas, né, em qual a gente já teve até vítimas, tanto no trevo quanto lá no loteamento também já tivemos vítimas fatais, né? Então a gente precisa ver isso e a gente foi muito bem atendido e eu reiterei esse pedido que eu já fiz também há muito tempo. Quando eu era ainda secretária de Meio Ambiente, eu tinha feito esse pedido já e pude reiterar esse pedido pessoalmente, né? Fiquei muito grata, nós fomos muito bem atendidos e deixar aqui um grande abraço a todos eles aí. Também quero deixar hoje meus parabéns à secretária Giovana pelo seu engajamento na Secretaria de Ação Social, pelo carinho que ela está tendo com as pessoas, né? As pessoas vão lá, as pessoas do distrito, as pessoas daqui também da sede, e algumas pessoas já falaram comigo que ela tem um carinho especial. Ela senta, ela conversa, ela ouve e faz de tudo para ser resolvido o problema. Então deixo aqui meus parabéns para a Giovana e que ela continue com esse carinho, com esse amor que tanto a população precisa. Nada mais ou menos, presidente. Muito obrigada, uma boa noite a todos, uma excelente semana. Presidente, vereador Juju, temos boas notícias. Em questão da lombada, já está autorizado a do trevo de Serra das Almas. Só temos um problema, que eu já até conversei com o secretário Ronaldo e peço que todos os colegas vereadores puderem estar nos ajudando, tá? Que converse também. Só não foi instalada a lombada lá ainda por conta da iluminação. Precisa colocar uma luz lá no trevo. Vereador, também já foi pedido, né? Como o vereador Juju falou, na semana passada tivemos lá e direto do gabinete do Rodrigo Bacelar foi autorizado e em breve vai ser colocado as lombadas no trevo de Serra das Almas. Então, Ele já entrou em contato com o DER e o Estado. Então, eu tenho até aqui um áudio do Dr. Paulo, tá? Mostrei até o Ronaldo. Está autorizado para colocar lá realmente. Só que ele acha importante ter uma iluminação ali. Porque o trevo é muito escuro, entendeu? Eu acho que é o seguinte, nessa questão aí da iluminação, eu acho que pode fazer o seguinte, faz o quebra-mola, usa olho de gato refletivo, bota faixa refletiva, sabe por quê? Tem
Tem que botar luz? Tem. Mas tem dificuldade. Hoje o quebra-mola é mais importante que a luz. Entendeu? Eu acho que Paulinho, no caso você falou Paulinho mesmo, eu acho que ele poderia pensar dessa forma. Não, vou fazer porque ali... Sim, mas olha só, pensa comigo, você coloca uma lombada antes, vem um carro de noite e pula, e causa um acidente. Mas então... Não tem iluminação ali, entendeu? Vai ter sinalização. Então, mas assim, Sim, eu tô entendendo, só que assim, é o que o engenheiro passou, entendeu? Eu tô aqui só fazendo a você coloca a luz lá. Só que se o problema for o fio, eu acho que temos a solução. A prefeitura pode comprar refletores de energia solar e colocar lá, pô. sim, Vai resolver o problema. Só que eu quero dizer o seguinte, nessa questão, eu acho que as pessoas pulam, mas, por exemplo, o quebra-mola que esconde, ficou uma semana só a placa. Duvido que alguém pulou. E o lugar ali não é um lugar assim, Pulou em vários. mas talvez a pessoa como passa, mas vai acontecer, não tem jeito. Eu acho que é interessante botar o quebra-mola. Depois vem a iluminação. Tive até uma funcionária, amiga nossa, que trabalha na Câmara, que veio brincando comigo, eu não sabia que tinha. Então assim, pular, vai pular, entendeu? Porque assim, ir lá é um lugar tipo assim, muito perigoso. Porque se você colocar antes ali, o carro não sabe. Se pular e perder uma coisa, vai passar reto na curva lá. Mas, tipo assim, até como profissional dentro da engenharia, eu entendi esse argumento do Dr. Paulo, que é o engenheiro do DR. Ele me pediu para poder tentar resolver a questão da iluminação. Mas se não resolver, eu entendo. Vamos fazer a instalação lá e vamos ver o que vai dar. Só que quem está instalando a lombada lá, assina. Então, se der alguma coisa, o DR que vai responder. Por isso que é muito complicado a instalação de quebra-mola. Por isso que ninguém gosta de colocar. Porque se der problema é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Então assim, eu acho que a gente poderia arrumar um meio de colocar uma luz lá, porque antes da ponte existe ali uma luminária. Então assim, poderia puxar o fio dela, certo? E colocar um poste lá no centro lá do trevo. Esse poste já tem Visconde, está lá parado lá na pracinha, que a pracinha já foi colocada a luz. Então assim, pega o poste, vai lá, coloca lá no centro lá. E pede Cezinha, pô, para poder colocar a luz lá. Ele não fez isso ali em Barra do Espaço, pô. Com a palavra o vereador Guilherme Laje Fernandes Campos. Boa noite, senhor vereador. Boa noite, caros colegas. Queria falar boa noite também a todos aqui presentes. Boa noite especial ao atleta de Canoagem, João, cumprimentando ele, cumprimento todos os atletas. E já tocando no assunto de atleta, gostaria de mais uma vez parabenizar os nossos atletas do Dalvio Trajano, que todas as vezes que saem do nosso município, todas as vezes que competem, nos enchem de orgulho e nunca deixam de pegar um pódio para a nossa cidade. Gostaria de parabenizar o piloto Jefferson de Castro, correu na categoria Elite, trouxe para a gente o 4º lugar, e também o piloto Tuareg, que correu na categoria Master A e trouxe para a gente o 5º lugar. Também gostaria de falar e propor uma moção de parabenização a um artista aqui renomado na nossa cidade, o Marcos Rodrigues, um excelente saxofonista, que foi contemplado pelo projeto Aldir Blanc na modalidade videoclipe e nos contemplou também com a música do hino do nosso município, no saxofone, que ficou incrível, ficou muito bonito, e ele disponibilizou também essa música para a gente poder usar nos eventos oficiais, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Ficou lindo e eu acho muito interessante, por isso eu gostaria de propor essa moção de parabenização para esse artista local da nossa cidade. Também gostaria de falar sobre as minhas indicações, sobre o aumento no auxílio do cartão de alimentação para todos os funcionários, eu acho muito importante, e também sobre o reajuste previsto no artigo 66, reajuste anual de todos os funcionários, que todos eles merecem, todos eles vêm cobrando muito. Já fiz essa indicação aqui nessa casa, gostaria de ressaltar e lembrá-la mais uma vez. Também gostaria de falar sobre um caso que me deparei essa semana na praça, pediu ajuda da Secretaria de Obras e do governo para que pudesse ou consertar, reformando, né, a ponte da praça, ou então interditar, tendo em vista que todos nós trajanenses acho que já sabemos que ela não está em perfeitas condições, mas mesmo assim essa ponte continua atraindo turistas, continua atraindo as pessoas, e eu me deparei esse final de semana com um grupo de turistas de fora e subiu uma família em cima da ponte para poder tirar foto, que é o que muitos turistas acabam fazendo aqui na nossa cidade.
Só que conhecendo o jeito que a ponte está, as condições que a ponte se encontra, se torna uma coisa perigosa. Porque a ponte está bamba, a ponte realmente está precisando de uma manutenção, de uma reforma. Então o turista desavisado, coitado, sem saber disso, acaba subindo na ponte, acaba indo tirar a foto, graças a Deus não aconteceu o pior, mas eu acho que pode acontecer. Então, para evitar esse risco, para evitar não ser uma fatalidade, eu gostaria de pedir para qualquer casa de obra ou que reformasse, ou que nesse primeiro momento interditasse essa ponte para a gente evitar esse risco, evitar esse problema. Também, assim como o meu amigo vereador Carlos André tocou, mais uma vez, como citei na semana passada na sessão, volto a citar essa semana sobre o chefe de estrada do nosso município. É uma situação que vem sido cobrada por todos os munícipes. Eu rodo nos fóruns, o pessoal dos fóruns diz que eles que estão tomando conta da estrada e fazendo manutenção. Ali no Corvo do Ouro não existe manutenção, todos os bueiros estão obstruídos. Leitão da Cunha, mesma coisa, Bico da Coruja e assim sucessivamente. Então eu gostaria de fazer esse apelo mais uma vez à Prefeitura e, aproveitando o gancho do meu amigo Carlos André, gostaria de pedir ajuda do nosso líder de governo para que ele possa nos ajudar. Eu acredito, tenho toda certeza que é um interesse dele também ver o bom funcionamento da Prefeitura, ver o bom funcionamento do nosso município, todas as estradas limpas e ressaltar a importância. Como eu disse na semana passada, nós sabemos que tem lugares que está funcionando, assim como o nosso quarto distrito e alguns outros lugares. Na semana passada ficou o meu questionamento: se tem um lugar, por que não tem no outro? Então eu gostaria de pedir ajuda do nosso líder de governo para que ele possa nos ajudar, ou então pelo menos buscar uma resposta junto ao secretário de administração, que possa, se Deus quiser, seu líder de governo, na próxima sessão, o senhor ajudar a nos esclarecer que esse pedido já foi feito, tanto por mim quanto pelo vereador Carlos André, mas infelizmente o nosso secretário de administração não nos deu retorno nenhum. Com isso a gente continua tendo questionamento, não temos o que falar. Então eu como vereador estou me sentindo impotente, porque eu sou questionado, busco a resposta e não estou tendo. Por isso eu gostaria de pedir essa ajuda do senhor para que a gente possa solucionar esse problema o mais rápido possível. Tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente, pelo uso da palavra. Com a palavra, o vereador Isaías Alves Nogueira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores presentes. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por estarmos aqui de pé trabalhando em prol do nosso município. Senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao nosso prefeito Rio, nosso vice Luiz, e também ao nosso secretário de obras, ao Ronaldo. Apresentei uma indicação semana passada, já tinha sido protocolado, apresentei semana passada um pedido para que fosse um conserto de um buraco que se formou na rua General Hélio. Conversei com o Ronaldo na segunda-feira passada e eu quero agradecer porque já foi concluído. Também a indicação que fiz com relação à rua General Hélio para que seja feito o reparo de todo o calçamento, toda a extensão já está sendo feito, e isso é muito importante. Se o executivo cumprisse com 60%, 70% das indicações que são feitas nessa casa, eu acredito que não teria tanta reclamação dos munícipes. 60%, eu acredito que não teria tanta reclamação. Senhor presidente, quero falar também sobre a indicação que eu falei sobre na semana passada, o reparo desse trecho da RJ62 que liga Trajano a Sobrelândia. Hoje, me pararam no meio do caminho, a pessoa falou comigo dessa forma: vereador, pelo amor de Deus, dá um jeito nessa estrada. Foi brincadeira isso, né? A gente tem equipe para trabalhar, a gente tem máquina, a gente não tem como fazer isso. O vereador não tem como fazer isso. O nosso papel a gente faz, que é fazer o pedido, fazer a indicação. É incrível como as pessoas tratam o vereador, a falta de respeito. Infelizmente, meu amigo, da forma que o senhor falou comigo hoje, assiste às sessões dessa casa, procura saber o trabalho da gente antes de falar. Já fiz indicação semana passada, o presidente está aqui, nossos companheiros estão aqui, falei sobre isso. Infelizmente, a gente não tem como a gente ir lá e fazer. Mas eu penso que ao secretário responsável, para que peça uma pessoa, para que vai dar uma olhadinha nesse trecho.
Tem local que a gente tem que parar e não sabe que caminho que vai tomar. Infelizmente, é dessa forma. Está todo mundo cobrando a questão da estrada. A gente sabe que são 1.100 quilômetros, 1.050 quilômetros de estrada de chão, e sabendo das dificuldades que estamos passando. Mas tem que ver o local que é mais necessário, mais urgente, igual uma via que pensa aqui que é a RJ62, sabemos que é da alçada do Estado, não do município, mas o município vem fazendo uma manutenção já há anos. Então não podemos esperar pelo Estado. Semana passada tivemos no Rio, eu, vereador, o presidente Sá, o vereador Daniel, o vereador Juju, o vereador Gabriel, um prefeito, um vice-prefeito. A gente foi reivindicar benfeitorias para o nosso município, inclusive esse trecho de Sodrelândia até Trajano, que está com pendência ainda. Foi licitado e tudo, mas está com pendência. A gente foi atrás disso. E se Deus quiser, vamos ter, vamos ter positividade, se Deus quiser. Senhor presidente, sobre as minhas indicações, como o nosso primeiro secretário fez a leitura, indicação que a gente vem fazendo, reiterando, pedindo. Vou repetir mais uma vez. Se o Executivo cumprisse com 60% das nossas indicações, a gente não tinha tanta reclamação. É verdade ou não é? Verdade. Infelizmente, as pessoas pensam que o vereador tem que ir lá e fazer. O vereador não tem como fazer, gente. O vereador pede. Infelizmente, a gente depende do Executivo. O Executivo também não está bem das pernas, sabemos disso. Está com muita dificuldade. Todos nós sabemos disso, temos que respeitar isso. Senhor presidente, com relação ao projeto de canoagem, eu, meu amigo Daniel, conversamos muito com o prefeito, com o vice-prefeito, inclusive na viagem de quinta-feira. O prefeito já sinalizou que vai nos ajudar nesse projeto, é um projeto muito importante. A gente tem também empresários que querem abraçar a causa junto com a gente também vai atrás de patrocínio para que esse projeto siga em frente, que dê certo. E parabéns essas crianças corajosas que entram naquela represa, colocando a sua vida, a sua garra ali, para que no futuro, um exemplo, igual vocês já foram em outro lugar para disputar, para levar o nome de Trajano de Moraes. Parabéns a vocês e que Deus nos abençoe, que nos proteja. Boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gabriel Souza Furtado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite para todos aqueles que vão nos assistir mais tarde. Hoje eu gostaria de começar parabenizando essas crianças que vieram nos visitar e ao responsável pelo projeto de canoagem e aos pais que incentivam a ida das crianças na participação desse projeto, que é de suma importância para o nosso município. Eu não conheço pessoalmente o professor, a gente já se falou por telefone 1 ou 2 vezes, é um prazer ter o senhor aqui nessa casa hoje. Eu converso muito com a Glaucimara, que é a esposa do Ian, o filho dela faz o projeto lá com vocês, e eu pude observar o esforço do vereador Daniel, do vereador Isaías, junto com o prefeito, lá no Rio, na quinta-feira, para que esse projeto pudesse dar continuidade. E eu queria dizer para o professor que pode contar com a gente, tá? Os vereadores estão aqui para poder apoiar, porque essas crianças são o nosso futuro. E eu estou podendo observar várias crianças com medalha já no pescoço, então são frutos que eles estão colhendo. E o projeto tem tudo para se tornar uma referência no nosso município. Então eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos, principalmente as crianças e as famílias, que se não fosse vocês, o projeto não estaria acontecendo, assim como o professor. Com relação à nossa ida no Rio, na semana passada, graças a Deus fomos muito bem recebidos pelo Márcio, no gabinete do Rodrigo Bacelar, através do vereador Daniel, junto com o prefeito Hildo Neves, nos convidaram a participar dessa reunião para que possamos pedir
melhorias para o nosso município. E essa estrada que está sendo feita de Itapera a Sodrelândia já é uma coisa de grande impacto para a gente, que as pessoas que moram lá em cima já vem pedindo há anos e graças a Deus saiu do papel. E essa de Sodrelândia atrás de anos, vocês podem ter certeza que o prefeito está se esforçando e o assessor lá do Rodrigo Bacelar também se prontificou em nos ajudar com isso. Tem uma pendência jurídica nesse processo licitatório lá, mas eles se prontificaram em nos ajudar nisso e acredito que logo logo vai estar saindo do papel. E o sonho de todos os munícipes de Trajano vai ser realizado, né? Eu aproveitei também a saída ao Rio, lá com o assessor do Bacelar, fiz um pedido e acredito que também vamos ser atendidos com relação a um carro maior para a nossa Polícia Militar. Hoje nós temos apenas 2 PMs trabalhando no município, no Corolla, e a gente sabe da dificuldade das estradas. Então, ele se propôs a nos ajudar nisso também. Infelizmente, a gente tem uma defasagem na quantidade de PMs no estado do Rio gigantesca. Por isso, nós não conseguimos ainda a questão do DPO na Itapera, é um dos motivos. A gente não consegue aumentar a demanda na guarnição aqui no município de Trajano de Moraes, visto que a gente só tem 2 por plantão, né? E a gente vê o quanto esses policiais se esforçam para atender todo o nosso distrito. Então, se Deus quiser, a gente vai ser atendido nisso. Com relação, vereador Guilherme, a ponte da praça, nós vamos ter uma reforma importantíssima na praça, como já foi dito anteriormente. Mas eu acho de suma importância a gente conversar com o Arnaldo amanhã, ver se eu também já tenho passado por lá, tenho observado o perigo que está aquela ponte. Então a gente precisa sim correr atrás e pedir para, enquanto não comece a reforma, que a gente possa interditar aquela ponte. Com relação às estradas, gente, é uma coisa que vem se tornando maçante para a gente dar essa explicação para a população toda semana. E infelizmente nós não temos máquinas, temos máquinas sucateadas, mas o prefeito inclusive hoje está no Rio em busca de maquinário para o nosso município. Ele está correndo atrás demais. A gente tem 2 patrões praticamente bem encaminhadas de emenda parlamentar, que a gente está correndo para poder fazer a compra dessas 2 máquinas para atender, porque a gente sabe o quão importante são as estradas do nosso município para as pessoas que moram nos distritos. Então vocês podem ter certeza, o prefeito junto com o vice-prefeito eles estão correndo atrás, foram hoje para o Rio, estão tentando parceria junto com o governo do estado para ver se a gente consegue colocar essa melhoria em prática. São várias estradas vicinais, a gente tem a principal, a RJ principal, mas temos várias estradas vicinais que precisam de melhoria. Nós temos grandes produtores no nosso município, nós temos pessoas que precisam vir Trajano para o médico, então isso é de suma importância, vocês podem ter certeza que o prefeito está correndo atrás disso. Eu pude observar hoje no Instagram da prefeitura que fizeram uma melhoria na estrada de Santa Luzia, que estava precisando mesmo. Então, devagarinho, e se Deus quiser, a gente vai conseguir atender a todos os distritos e todos os munícipes. Eu também gostaria de parabenizar mais uma vez ao secretário Manaldo. Na sexta-feira passada, eu passando pela rua Trajano de Moraes, na sede, eu vi vários pontos de obras no nosso município e uma quantidade significativa de pessoas trabalhando na rua de Trajano. As ruas de Trajano estão impecáveis. A gente tem o Clóvis aqui, como sempre, representando os funcionários da obra, tem nosso amigo Cessé. A gente está fazendo um trabalho que, para muitas pessoas, não passa da nossa obrigação, mas é um trabalho que não vinha sendo feito em Trajano. E eu sei que a gente precisa passar isso para o distrito, não só na sede.
a gente precisa encontrar formas de atender todos os distritos da mesma forma. Nós temos 4 ou 5 pontos de obras e limpeza na sexta-feira. Nós temos a obra da travessia lá Castelândia, lá, que graças a Deus saiu do papel, está sendo feita, parabenizar o Ronaldo, ele está estando presente lá. Nós temos o nosso amigo Bob com a calçada e com o muro ali perto do hotel. O pessoal, junto com o CC, estava fazendo um reparo do paralelepípedo lá embaixo, no bairro da Brasília. Então, na Rua da Câmara também, essa semana eu pude passar a observar, nós estamos refazendo o esgoto da praça, que já estava entupido há anos. Então, são coisas que a gente devagarinho, a gente está tomando um rumo. Sei que precisamos fazer isso em todos os distritos, mas a gente está conseguindo andar. Por mais que tenhamos encontrado uma dificuldade muito grande, está saindo do papel. Com relação às minhas indicações, eu fiz uma indicação com relação à coleta de caixas de papelão, que eu acho de suma importância. Fiz um projeto, estou protocolando amanhã na Câmara, deixei com o jurídico só para poder dar uma olhada, a respeito da coleta seletiva de papelão, plástico, cobre, latas, garrafa PET, que é de suma importância, visto o grande descarte dos mercados no mesmo container que a gente joga o nosso lixo domiciliar. Então, conversei com o prefeito, era vontade do prefeito fazer essa coleta separada. Então, se Deus quiser, esse projeto vai sair do papel para a gente poder estar podendo colher esse lixo separadamente do nosso lixo. Também fiz uma indicação com relação à reforma e ampliação da nossa capela mortuária. Eu já passei por alguns eventos tristes lá, da capela ser muito pequena, não comportar, às vezes à noite, chovendo, ou de dia, no sol. Os entes queridos, acho que a pessoa morreu, os parentes já estão lá tristes. Se a gente não puder acomodar essas pessoas de uma forma mais carinhosa, mais cômoda, né? Eu acho de suma importância. Então, eu fiz essa indicação, acho relevante a gente não só fazer reforma, mas ampliação e fazer uma varanda ao redor da capela, para que as pessoas possam se abrigar em dias de chuva ou mesmo dias de sol. E minha outra indicação é com relação à pavimentação do bairro da Caixa d'Água. É um bairro no centro da nossa cidade, né? Onde moram uma quantidade significativa de pessoas. É uma área de produção. Hoje a gente tem lá a fábrica de bananas lá que voltou a funcionar. A gente tem pessoas que plantam, isso fortalece a nossa agricultura. E eu tinha feito uma indicação para colocar iluminação pública. E fiz agora essa indicação para pavimentação, que é de suma importância para os moradores daquele bairro. Nada mais havendo, uma boa noite a todos, uma semana de trabalho, fique com Deus. Com a palavra o vereador Daniel Rezende Fagundes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros amigos vereadores. Boa noite a todos que estão aqui presentes, quem vai nos assistir em casa. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Antes de qualquer assunto relacionado ao município, questão de algumas cobranças, quero agradecer a presença de todos vocês no projeto da canoagem, ao Guerrar, professor, incentivador, um guerreiro que tem dado exemplo de persistência, de credibilidade, e sabemos que o projeto já está há alguns anos entrajando e ficamos muito felizes de ter acompanhado de perto o projeto. Às vezes as coisas fogem um pouquinho do que a gente pensa, mas tenho certeza que cada vereador precisa ir lá conhecer o projeto de perto, estar lá para ver, como eu cheguei a ver a felicidade de cada criança que está. Nós temos aqui crianças com medalhas, participaram de competições, né? E tem um sonho, nós não podemos atrapalhar
o sonho dessas crianças, pelo contrário, nós temos que incentivar essas crianças a continuar com esse sonho e ajudar o professor Guiar. Essa semana teve um momento assim um pouquinho tenso, né, professor? Mas estávamos junto com o prefeito Rildo e todos nós, eu comentei com o professor que ali a gente estaria tentando dialogar para resolver da melhor forma possível, para que as crianças não possam, né, atrapalhar esse sonho. E o Guiar, como sempre, um coração enorme, falou assim, não, vamos junto, vamos mais uma oportunidade. Então eu te agradeço, Guiar, pelo carinho com as crianças, pelo carinho com o município. Ele conversou ali embaixo com uma pessoa, temos a certeza que eu acho que vai dar certo. Tem gente querendo apostar no projeto porque sabe a grandeza desse projeto e as coisas vão fluir mais. Quero fazer uma moção em nome de todos os vereadores, Guiar, para você, pelo seu trabalho com as crianças no município e também pela sua história que a gente conhece ao longo desse tempo no município. E se puder, senhor presidente, essa moção o senhor pode aprovar aqui, hoje, se tiver como, e também o título de cidadão trajanense ao nosso professor Guiar, porque ele merece pelo trabalho que ele tem feito, não só com as crianças, mas com toda a família trajanense lá no Tapera. Vereador, vou botar em pauta para ser votado, mas peço que faça por escrito para ser entregue. Pode ler o título e a moção para... Não só para dar a moção para a realização ao professor Guiar, também tem o nome dele todo, mas e o título de cidadão. Hoje tem discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Eu quero... Presidente, vou pegar um notícia. Assim como o Guiar acho que merece, como foi pedido pela vereadora Mônica também, eu também protocolei, eu acho que a gente poderia dar ao nosso amigo Cezé, porque é um cara que está há mais de 20 anos, 25 anos em Trajano, trabalhando em prol da nossa prefeitura. O vereador vai buscar um nome aqui para poder fazer a votação. Bem, ontem eu saí para visitar algumas estradas, como tenho feito, sem muita divulgação, sem muita situação, mas enfim, estive ontem na estrada que liga a Ponte de Zinco ao Alto Macabu, né? Estive verificando as questões das estradas, alguns trechos melhores, outros piores, alguns pedaços que precisam ser feitos reparo com questão de manilha, outro com saída d'água, enfim. Hoje o secretário de transporte me informou que se as peças chegarem amanhã, eu acredito que vamos botar assim, até sexta-feira as duas máquinas já vão estar, vereador Isaías, pronto para começar a atender a população. Então, isso nos deixou muito tranquilo, porque nós temos uma preocupação muito grande com as questões das estradas, não que município, distrito nenhum tenha precise menos, mas sabemos que essa estrada do 4º distrito que liga ali Tirol, a Ponte de Zinco e Ponte de Zinco a Tapera, é uma estrada que precisa muito do atendimento. Muito movimento ali, o transporte de passageiro, transporte escolar, saída de mercadoria, o turismo, a questão da represa, enfim, quem conhece aquele pedaço de estrada ali, que mora em outro município, que é ir para a região dos Lagos, é um trecho muito mais perto. Então, deixando bem claro, não estou dizendo que os outros locais não precisam, mas ali tem uma certa urgência
nessa questão. Então, se Deus quiser, com as duas máquinas funcionando, possa ser feita uma boa divisão para que possamos atender todas as dificuldades das estradas do município. Bem, é uma cobrança que já tem feito algumas sessões, outros vereadores fizeram, mas eu peço encarecidamente que eles olhem com atenção a questão da ambulância. Por quê? Essa semana tivemos duas eventualidades que precisou da ambulância. Hoje precisamos da ambulância. Sei da dificuldade com a questão, né, do hospital, do atendimento da ambulância, está precisando da ambulância aqui no hospital, mas são 45 quilômetros de distância até a sede. E a ambulância lá, ela pode atender as outras comunidades, dar um reforço. Então, o vereador Gabriel estava até comigo na hora que eu conversei com a secretária. Então, eu peço que olhem com carinho essa questão da ambulância. Há necessidade dessa ambulância o quanto antes no distrito. Sobre outro assunto, final de semana, as redes sociais bombou aí. As redes sociais não, a página notícia já bombou com a questão da escola de Barra dos Passos. O vereador Carlos André deixou ali explicada a situação. E eu acho que foi uma coisa que todo mundo acompanhou e eu procurei me informar também sobre a situação. Não fui na escola, mas eu fui na secretaria, direto com a secretária, para pegar as devidas informações, porque até então a secretária hoje de manhã esteve na escola conversando sobre o assunto. O que acontece que foi nos relatado, e eu acho que a gente precisa avaliar essas coisas bem de perto para ver o que pode ser feito realmente. A escola de Barra dos Passos hoje tem 54 alunos, 8 professores, e tem de solo educação física, professor orientador e o professor de leve. Lembrando que está faltando realmente o professor. Só que quando o diretor ele faz uma gestão, ele precisa adequar isso. Comunica a secretaria que está sem professor e pede ao professor para quebrar o galho antes de mandar as crianças embora. Isso é questão de gestão, de amor ao trabalho. Porque o que acontece? A partir do momento que você tem um professor, manda as crianças embora, mandou com ordem de quem? A secretária permitiu? Então essas coisas precisam ser avaliadas. 3 mediadores, uma merendeira, 2 serviços gerais e um escolar. Na escola, com 54 alunos. Essa escola é classificada como D. Quando a escola é classificada com a categoria D, automaticamente o diretor ele dirige a escola e assume turma. Só que tem que ver juridicamente, estou falando aqui antes, tem que ver juridicamente se ela pode dar esse auxílio. Por quê? Ela é funcionária como auxiliar de escritório, que foi uma indicação da gestão passada. Então, eu acho que ela é professora, mas não da rede. Então, ela não pode dar aula. Ela não pode dar aula. Então, se ela não pode, ela pode pedir esses professores, o orientador, o professor de leve, para cobrir até que se resolva essa questão do professor na escola. Então, eu acho que isso aí foi uma questão de gestão. Realmente, como o vereador disse, ela tem desvio de função. Se ela é auxiliar de serviços escolares, de escritório, e ela está na direção, ela tem desvio de função. Então, realmente tem que ver essa situação e reparar. Volta para serviços de escritório e faça a indicação de um professor que é da rede de educação. Gente, a situação, eu não gostaria de levar isso aqui à Câmara, mas chega um momento que a gente cansa um pouquinho. A política, ela vem, todo mundo tem o direito da disputa, de fala, cada um pede seu espaço, briga, cada um com seu lado político. Mas eu queria pedir a você, que já me denunciou a primeira vez,
Agora, faz nova denúncia e deixa um pouquinho em paz, deixa a gente trabalhar. Não votou em mim, não gosta de mim, tudo bem. A gente, nós moramos num município, num país democrático, cada um escolhe o que quer. Eu sou hoje o vereador do governo. Nós temos assim, o vereador, estou dando exemplos aqui, né? O vereador Carlos André, que é de oposição. Mas se a gente tiver que dar a mão juntos para ir a algum lugar buscar alguma coisa, para o município nós vamos. A nossa vaidade não pode atrapalhar o crescimento do município. E assim, a perseguição vem ao longo do tempo. Passou a eleição, continua a perseguição com a minha família, continua a perseguição com as pessoas que são próximas a mim. E a política, eu entendo que na política, por ter lado, a gente paga um preço. Eu, por ter um lado, já perdi, manter um lado, já perdi amigos, mas também ganhei outros. Infelizmente, acontece isso. E a Bíblia diz o seguinte: ou quente ou frio, ou não te vomitarei. Então, assim, ou você é direita ou você é esquerda, em cima do muro não dá. Mas, assim, isso é um direito das pessoas, entre esquerda e direita, está contra você, a favor. Agora, toda hora é uma pancada, toda hora é uma questão, toda hora é uma... Poxa, deixa eu trabalhar, tá com medo de mim, por quê? Eu não ofereço perigo a ninguém, não. Cada um com o seu espaço, eu buscando o meu, respeitando as pessoas, mas toda vez tem a mesma coisa. Aí fica essa me perseguindo. E é aquela história. Um dia eu falei aqui, o palco está enchido lá em Francisco. Eu estou tomando pra cá, hoje eu estou falando, mas estou aguentando quietinho. Mas na hora que eu começo a bater, espero que tenha um longo para aumentar. Só isso. Boa noite, desculpa, criança, tá? Mas as coisas precisam ser esclarecidas. Boa noite a todos. Presidente, informação importante que foi feita a convocação de professores para Barra do Espaço, tá? Só está faltando só o auxiliar de creche e resolver a questão lá da merendeira, que tirou a licença, e o monitor. Então fica só a minha cobrança em relação só a essa parte. Principalmente o monitor, que é muito importante. Se qualquer colega vereador quiser fazer uma visita lá e conversar com o motorista, com a diretora, vai ver de perto. E também escutar também as crianças também fazendo esse pedido. Só uma parte, presidente, com relação ao título de cidadão honorário de Trajano de Moraes, ao senhor Antônio César Ferreira Machado, em conjunto com a vereadora Mônica Thanos. Posto em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como está. Aprovado por unanimidade dos votos. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero iniciar agradecendo ao prefeito Hilton e agradecendo ao Adilson e ao Chiquinho. Agradeço toda a equipe da Defesa Civil que atenderam a indicação na subida do Fórum de Visconde, a poda da árvore, da indicação que eu fiz em fevereiro. Na semana passada levei até o prefeito e no dia seguinte já estava sendo comunicado que a indicação ia ser atendida. Pude estar presente e acompanhei o trabalho que eles fizeram lá. Então fica aqui meu agradecimento. No mesmo dia pedi eles, reforcei o pedido para a rua Manuel Paixão, em Visconde de Imbé. Foram lá, fizeram a poda de uma árvore, mas já reforço de novo, pedindo para que volte e continue a rua toda. Entendo que tem a parte elétrica lá que tem que ser desligada pela ENE, mas tem uma parte que dá para continuar fazendo, então já fica aqui minha cobrança para que volte e termine o serviço. E na semana passada, tivemos junto com o prefeito Rio, o vice Hélio, no Rio, na quinta-feira, no gabinete do Rodrigo Bacelar. Fomos muito bem atendidos pelo Márcio Bruno, chefe de gabinete. Em breve vamos estar trazendo para essa casa notícia boa para o nosso município. E lá também, aproveitei como a vereadora Juju também fez o pedido da lombada para a Serra das Almas. Parabéns, vereadora, pelo pedido. Pedi pela lombada que liga o posto
de Visconde, posto do Cassim de gasolina, passando pelo frente do sítio de Vando, indo até o sítio de Sandra, com lombadas. Ali, imediatamente, já entraram em contato com o DER, que eu tinha feito o ofício para lá, e eles falaram que a ordem tinha que vir de cima. Então a ordem está dada. Agora o ofício, a indicação vai ser atendida. E também a outra lombada que pedi foi pela curva do Carlinho Fragoso, aqui no bairro da Brasília. Parabenizo e agradeço aos vereadores Guilherme e Carlos André, que na semana passada vi que fizeram um vídeo lá. Foi uma indicação que eu já tinha trago com a pauta, uma indicação que fiz no dia 8/1/2025, e também está autorizado para ser feito 2 lombadas, uma indo daqui para lá e uma voltando. Então fica aqui meu agradecimento a todos, da equipe do Rodrigo Bacelar. Também reforcei o pedido pelas ruas de Trajano, ainda citei a rua do Abrigo, de cima do Abrigo, que é uma rua que eu penso há bastante tempo, calçamento, e toda vez que chove, na frente do Abrigo fica com muita lama. Então eu reforcei esse pedido lá para a massa asfáltica, para que possamos ser atendidos, e em breve vamos ter boas notícias. Em relação à capela, vereador, parabéns pela indicação, o vereador Gabriel citou aqui, também fiz, e no dia do enterro do nosso amigo Paulo, que infelizmente nos deixou, conversando com o prefeito lá, ele falou que vai ser uma prioridade no governo dele, porque quando chove, estamos do lado de fora ali, na chuva, e quando faz sol, aquele calor ali todos passam, num momento triste. E o prefeito também falou muito sobre aumentar o cemitério, que muitos hoje cobram isso da gente há bastante tempo. Então fica aqui meu agradecimento ao prefeito por dar essa atenção a gente. Rapidinho, senhor presidente, acabei até esquecendo aqui. Nós também naquele dia no Rio, nós pedimos a operação popular do Serra das Almas ao alto, do trevo Serra das Almas ao alto do Serra das Almas, e o vereador Isaías pediu do trevo do Gravatá, né, da Vila Martins, da subida da Vila Martins, até a escola. Só isso, senhor presidente. Parabéns, vereador. E como Vossa Excelência disse, agora estamos aguentando as pancadas, junto com o prefeito, início difícil de governo, mas vamos colher frutos na frente, porque essa fase vai passar e temos certeza que a gente está de braço dado com ele, num momento difícil, vai colher na frente. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão.